Olá, irmãos. A paz e a graça de Yeshua seja sobre todos nós. E eu quero hoje aproveitar para continuar falando sobre a experiência da família de Isaac e os seus filhos, esperando com isso que isso traga algum ensino para as nossas vidas. Quem sabe com a experiência de Esaú, a gente pode melhorar a nossa própria vida. Vamos então pensar hoje na pergunta que eu fiz ontem. Então, hoje é a segunda parte do tema bênção, que é tratado aí nessa família de Isaac. E eu perguntei no último áudio por que Esaú não pôde receber a bênção. Se ele era o filho mais velho, se ele. Você sabe que Esaú e Jacó eram gêmeos. Mas ele era mais velho porque ele saiu do ventre primeiro, só por causa disso, era questão de minutos. A diferença entre a saída dele e a saída do seu irmão. E aí, por alguns minutos, ele ficou com direito à primogenitura por ser o mais velho. Bom, então ele tinha todo o direito à herança, à bênção da primogenitura. E por que não foi assim? Por que Esaú não pôde receber a bênção? Vamos ler novamente o que está em Gênesis 25, 23. Gênesis 25, 23. A Rebeca chega diante do céu e fala assim: então, meus filhos estão lutando dentro de mim, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Então ele responde, o Senhor responde para Rebeca em Gênesis 25, 23, dizendo: Rebeca, duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Então aqui o Senhor já estava dizendo o que ia acontecer no futuro. E a Rebeca ficou 40 anos esperando ver algo diferente, porque ela tinha no coração guardado a palavra que o Altíssimo falou. O menor, que era Jacó, que saiu depois, ele vai ser senhor do maior. Na verdade, o Senhor disse o contrário, né? Ele disse: o maior, o mais velho, o que tem direito à primogenitura, vai servir o menor. Essa história vai ser revestida. E aí, por que então? Por quê? O que estaria o Senhor fazendo, já que o direito era de Esaú? Nós não temos garantia nenhuma de que Esaú não tenha tomado o lugar de Jacó no ventre. É viável pensar isso, que Jacó podia estar na frente para nascer, mas Esaú, como era forte, ele vem e tira o seu irmão do caminho e passa. Isso pode ter acontecido. Aconteceu? Não sabemos, não temos garantia. Mas também não temos garantia de que ele não tenha feito isso. Pode ser que a gente pense sempre que Jacó que quis o lugar é passar na frente do irmão, e pode ser que Esaú que tenha feito isso. E Jacó, meio que inconformado, agarra no calcanhar dele. Mas vamos lá. Então, por que, apesar de tudo, Esaú não recebeu a bênção da primogenitura? Esaú tinha algumas coisas que eram muito ruins. Tinha coisas boas também. E Jacó tinha coisas ruins? Tinha. Tinha sim.
Mas Isaú tinha umas coisas que comprometeria muito caso Isaú tivesse ficado no lugar de Jacó. Fosse ele o descendente escolhido para levar a bênção de Abraão, isso teria dado muito tumulto pela frente. Seria muito diferente a história. Não seria uma história alinhada com a vontade do Eterno. Porque Isaú tinha umas características que atrapalhavam muito. E uma delas é impulsividade. O Isaú fazia para depois pensar. Por isso que eu falei que é muito provável que ele tenha passado na frente de Jacó. O Jacó era uma pessoa assim mas que meio parado. Ele era muita coisa sozinho. Ele, Deus lá. Agora, ele perto de Isaú, ele ficava meio ofuscado. Tanto que o Isaac gosta muito do Isaú, porque o Isaú amava a caça. Isaú era mais, parece mais ágil, mais forte, mais aventureiro, mais lutador. E Jacó, diz a Bíblia, que ele habitava em tendas. Está aqui no capítulo 25, verso 27. Cresceram os meninos, Isaú e Jacó, e Isaú foi perito na caça, varão do campo, ou seja, varão de quem se exigia força pelo tipo de atividade que ia fazer. Tinha que ser ágil nas caças, tinha que ter boa mira. Mas o Jacó era um varão simples, habitando em tendas. Então, parece que Jacó, perto de Esaú, ele ficava meio que sumido. Esaú sempre aparecia, Esaú estava sempre em atividade, sempre decidindo. Quando eles completaram 40 anos, o Esaú casou-se. Escolheu 2 mulheres e casou-se. E o Jacó só foi casar depois da confusão, quando os pais mandaram ele lá para a terra dos pais da mãe dele e vai para lá, fica lá, casa lá. Era comum entre esses personagens bíblicos de destaque o casamento aos 40 anos. Parece que a maioridade vinha aos 40. Foi assim com Moisés. Moisés ficou no palácio lá 40 anos, só foi casar depois que ele foi lá para a terra de Jetro. Com Isaac também foi assim. Isaac só casou, só foi consolado da morte da mãe dele aos 40 anos. E Esaú também. Jacó demorou mais. Jacó casou quase 50, porque ficou 7 anos trabalhando, servindo ao sogro, porque não tinha dinheiro para pagar dote, então trabalhou 7 anos. Então ele tinha 47 quando ele casou. Mas isso por causa dessa. Não sei por causa de quê. Não sei se não tivesse essa confusão, se ele teria casado antes também. Mas ele precisou de uns toques dos pais. O Esaú, então, ele era impulsivo. Ele não pensava bem nas coisas. Ele agia depois que ele ia pensar, alguns anos depois, que podia vir algum arrependimento e ver a besteira que fez. Ele vai para a caça um dia e voltou da caça cansado. Quando ele chega, o Jacó estava com um guisado pronto.
Quando isso está em Gênesis 25, o verso 30, confere aí. O Esaú chega cansadíssimo, deve ter andado muito, correu muito atrás de caça. Ele estava exausto. E ele chega em casa exausto, cheio de fome. E eis que o Jacó tinha feito um guisado. Tinha feito uma carne lá muito bonita. Quando ele olhou para aquilo, viu aquele guisado vermelho, diz o texto. Ele pediu para ele, me deixa comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Aí o Jacó falou de Jacó, que era um pouco mais devagar, mas pensava. Jacó disse assim: vende-me hoje a tua primogenitura. Olha só. Ele não falava nada, mas ele pensava nisso. Ele ficou 40 anos. Ele ficou 40, não sei que idade ele tinha. Ele ficou algum tempo desejando essa primogenitura. Parece que havia uma memória de que o irmão tomou a primogenitura dele. Não sei. De um jeito ou de outro, ele queria ser o primogênito. Ele lutou por isso no ventre, mas não conseguiu porque seu irmão era bem mais forte que ele, muito mais ágil que ele, muito mais esperto que ele. E por causa disso errava. Então Esaú quer aquela comida, e aí Jacó aproveita para pedir: vende-me a tua primogenitura. Aí Esaú disse assim, no verso 32, capítulo 25: eis que estou a ponto de morrer, de tão cansado que estou, de tão exausto, tão faminto. Primogenitura vai me servir para quê? Isso faz diferença nenhuma. Olha só. Então, ele era impulsivo. Ele pensava primeiro na vontade da sua carne. Estou com fome, estou cansado, eu vou me satisfazer agora. Ele era imediatista. E por isso ele caía facilmente em ciladas. Situações difíceis, das quais não dava mais para voltar atrás. Só que ele não via isso, ele não percebia isso. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. As necessidades momentâneas do aqui e agora não podem nos dirigir. Elas não podem nos controlar. E Esaú, com toda a força que tinha, com toda a agilidade, esperteza que tinha essa falta de sabedoria. Então, o que importava era o que ele estava sentindo ali na hora. Ele agia, ele era controlado por esses momentos de necessidade. Ele era dirigido pela necessidade. Ele era dirigido pela carne dele. Ah, como nós temos que aprender isso. Como nós temos que saber esperar, saber medir, calcular, ver se é a vontade do Senhor, ver se aquilo realmente é bom. Qual o resultado que isso vai trazer daqui a pouco? São perguntas que precisam ser feitas antes de uma fala, antes de uma decisão, antes de uma atitude. Tem coisas que não dá para desfazer. Tem outras que podem ser desfeitas, mas com prejuízo. E tem outras que não podem ser desfeitas de maneira alguma. Então Esaú disse: eu estou a ponto de morrer. Para que vai me servir primogenitura? Primogenitura não enche barriga, não tira o cansaço.
Aí Jacó falou: então jura-me hoje. E ele jurou. Eu juro, Jacó, eu juro que eu te vendo a minha primogenitura. Toma, é tua, me dá aí o guisado. Então ele pegou o guisado, guisado de lentilha, gente. E comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim ele. Depois eu vou falar sobre isso aqui. Espera aí. Primeiro eu quero falar da impulsividade do Jacó, do Esaú. E o Esaú era de dar ouvido a si mesmo, às suas necessidades, seus desejos. Ele não era muito de ouvir. De vez em quando ele ouvia o pai, mas ele não ouvia sempre, não. Isso é tremendamente terrível. Diz a Bíblia que quando ele completou 40 anos, isso está no capítulo 26, verso 34. Ele tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, que também era filha de Eteu. Então ele não estava aí para a história, ele não estava aí para as promessas, ele não estava aí para a orientação do Altíssimo, para a vontade dos pais. Ele sentiu vontade de se casar com aquelas mulheres, ele pegou e casou. Não importava quem elas eram, a origem que tinha, os comprometimentos que tinha, as maldições que tinha, os envolvimentos pagãos que tinha, os deuses pagãos que tinha. Não, isso não importa. Importa o que eu quero. Achei bonita, quero, estou para estar casada, até minha, e pronto. Ele agiu assim. Então, Esaú não podia receber a bênção de Abraão. Por quê? Porque um homem impulsivo como esse não ia cumprir os propósitos eternos, isso ia trazer sérios danos. Se Israel já teve muitas dificuldades no futuro, imagine se fosse um descendente de Esaú. Então ele se casou com essas mulheres. E diz, olha o que a Bíblia fala sobre eles, sobre essas mulheres. Verso 35 de Gênesis 26. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. A partir do momento do casamento de Esaú, os pais dele começaram a sofrer. Ele não pensou em pai, ele pensou nele. Ele não pensou no futuro, ele pensou no aqui e agora. Ele não pensou em Deus, ele pensou aqui e agora. Ele pensou nele. Então era um prejuízo terrível se Esaú herdasse a bênção de Abraão. Então ele não era o sujeito adequado para se apossar dessa bênção. E eu quero falar também a respeito dessa. Volto a falar com você sobre o desprezo da bênção. Esaú era uma pessoa que não valorizava a bênção com o valor que ela tinha. Ele foi capaz de trocar por uma comida, um prato de comida. Naquele mesmo dia, ele, apesar de comer aquela comida, ele estaria com fome de algumas horas. Ele teve coragem de trocar a sua bênção por isso, por essa comida, por uma coisa cujo efeito passava logo. A Bíblia registrou que ele desprezou a sua primogenitura. Então, uma grande bênção para quem não dá valor a ela é um desperdício. Para que
O Altíssimo ia desperdiçar isso com Esaú. Quem garante que ele não ia desfazer dessa bênção dando para um estrangeiro? Que garantias que temos de que ele não faria isso a troco de uma coisa pequena? Que atendesse a sua necessidade momentânea. Então, por que Esaú não recebeu a bênção? Por causa desse tipo de coisa. Jacó talvez não tivesse a esperteza, a força do Esaú, talvez fosse uma pessoa mais pacata, uma pessoa que não aparecia tanto, uma pessoa que não tomava atitude sozinho, muitas vezes, mas tinha mais temor e mais sabedoria, mais cautela. Foi capaz de ir para o corpo a corpo com o anjo do Senhor por causa de bênção. E você já leu essa história muitas vezes, no capítulo 32 de Gênesis. E o anjo, no verso 24, Gênesis 32, 24, Jacó, porém, ficou só, lutou com ele um varão até que a alva subia. Olha só, a noite toda lutando. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E aí o anjo disse assim: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Aí Jacó diz assim: olha só, Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Então veja bem, mesmo que em Oséias o Altíssimo traz uma queixa com essa postura do Jacó de lutar com o anjo, mas por aqui, por essa luta, por essa atitude, nós vemos o valor que ele dava, ao ponto de ir para o corpo a corpo com o anjo por causa de bênção. Enquanto que Esaú trocava a bênção por um prato de comida. Então, quem é que devia levar a bênção de Abraão? Quem é que devia receber? Esaú? A bênção é para quem valoriza. A bênção é para quem vai zelar por ela. A bênção é para quem vai cuidar dela, vai desenvolvê-la. A bênção não é para quem está disposto a trocá-la por qualquer coisinha. Bênção é coisa séria. A bênção não é coisa para você se desfazer aqui. Tem que levar pela vida toda e transferir a pessoas responsáveis, as pessoas designadas pelo Senhor, porque a bênção não pode morrer e não pode ir parar nas mãos erradas. Você conhece alguém que foi receber uma bênção que não devia? Recebeu um grande poder e autoridade, não podia ter aquilo, porque fez estragos? Você deve conhecer, sim, muitas dessas pessoas. Mas o cuidado que nós temos que ter é de que não seja nem você nem eu. E de que nós não façamos transferência errada de bênção. Então, Esaú não era a pessoa mais indicada para receber a bênção. Jacó, sim. Entre os dois, Jacó era a pessoa indicada. Porque ele sabia o valor da bênção. Jacó talvez fosse mais. Ele era mais paciente.
Isaú, outra coisa que atrapalhou Isaú é que ele tinha descontrole emocional. Quando ele soube que o irmão dele tinha sido abençoado pelo pai, ele teve um descontrole tão grande, ele projetou no coração dele matar o irmão. Jacó fugiu, com muito medo fugiu. Foi para a casa do tio. Lá foi enganado. Trabalhou 7 anos por uma esposa. Na noite de receber sua esposa, o sogro dá outra mulher para ele. Só de manhã ele descobre que é outra. E ele embora triste demais, porque ele amava tanto. Ele, além de não amar a Léia, ele amava muito a Raquel, que era a esposa por quem ele trabalhou. Aí é enganado pelo seu sogro. Ou seja, colheu o que semeou. E foi enganado mais 10 vezes. Ele diz que Labão enganou ele quanto a salário por 10 vezes. Jacó ficou 20 anos lá com Labão. Foi enganado 10 vezes em questão de salário. Além de ser enganado com a questão da esposa. Agora, se fosse Esaú, Labão não ia ter oportunidade de fazer isso de novo, não. Esaú matava Labão. E Jacó tinha uma paciência. A única coisa que ele falou para Labão é: eu vou te trabalhar agora mais 7 anos pela Raquel. Trabalhou de novo, 14 anos trabalhando por Raquel. Só assim ele teve a Raquel. Mas era paciente. Suas mulheres brigavam e ele parece que nada fazia. Enganado por Labão, além dessa questão das mulheres aí, 10 vezes, mas só depois de 20 anos é que ele resolveu querer sair de lá. Não, com Isaú a história seria muito diferente, mas muito diferente. Então, essa paciência de Jacó acabou ajudando ele em algumas coisas. Fez sofrer mais, porque levou muito tempo até tomar decisão. Mas ele agia quando ele estava muito seguro de que o Senhor estava com ele. E ele só saiu da casa do Labão quando o Senhor chegou para ele. O Senhor falou: não, eu vou fazer alguma coisa pelo Jacó, senão ele vai continuar aí. Falou: Jacó, vai, volta lá para casa da sua parentela. Vai para lá. Chega. Aí ele foi. Quando sua filha foi deflorada lá, os filhos dele mataram a cidade inteira lá, mataram todos os homens. Levaram as crianças, levaram as mulheres, despojaram a cidade. Pegaram os animais. Aí Jacó, a gente espera uma reação bem grande do Jacó. Ele só chegou para os dois e falou assim: vocês me deixaram mal diante dessas pessoas. Eu sou um povo pequeno, eles vão querer me destruir agora. Só isso. Aí eles vão responder assim: nós íamos deixar eles fazerem com a nossa irmã o que queriam. Ficou por aí. E o Isaú, não, o Isaú, muita gente teria morrido antes de fazer alguma coisa com o Isaú.
Então, às vezes, o descontrole emocional do Esaú contribuiu para atrapalhá-lo e impedir que ele recebesse a bênção. É bom que nós alinhemos as nossas características, a nossa personalidade, o nosso caráter com a palavra do Eterno, para que não seja necessário que percamos bênçãos por causa de nossa desqualificação emocional, espiritual. Que nós não sejamos imediatistas, que nós não pensemos só no aqui e agora, que nós valorizemos a palavra, que nós obedeçamos às autoridades, que nós respeitemos. Existiu alguma coisa boa em Esaú? Claro que sim. Ele era filho de Isaac, filho de Rebeca. Ele era descendente de Abraão. E aí, quando ele fica sabendo que Isaac manda Jacó lá para a casa dos parentes de Rebeca, do irmão de Rebeca, aí o que ele fez? Ele disse o seguinte, porque assim, as esposas que ele pegou, elas faziam tanto mal que a Rebeca um dia, não sei se eu disse isso para você, um dia a Rebeca disse para o Isaac, falou, olha, o Jacó, ele tem que ir lá para os meus parentes para escolher uma mulher. Ele não pode pegar mulher. Se ele pegar mulher daqui da terra de Canaã, de que vale para a minha vida? Se ele fizer o que Esaú fez, e eu ter que suportar noras como as que eu suporto, para que me serve a vida? Olha lá, as atitudes de Esaú, o que causavam. Olha as consequências das escolhas dele, porque só pensava nele, ou pensava muito mais nele, embora ele amasse seu pai, tivesse algum respeito. Mas olha só, olha a coisa boa nele que às vezes aparecia. Aí, em Gênesis 27, 11 está assim, então disse Jacó a Rebeca, sua... Não é aqui não. Não é aqui. É no capítulo 28, verso 6. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. Ó, o Esaú ficou sabendo disso. Aí isso deu algum toque nele. E ele vendo também que Jacó obedecera, então ele viu assim, meu irmão obedece. E eu não estou nem aí para isso. Meu pai está aconselhando o meu irmão a não tomar mulher como eu tomei, do lugar em que eu tomei. E o meu irmão está obedecendo. Então ele viu uma história diferente da dele. Uma atitude diferente da dele. E aí o que ele fez? Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das duas que já tinha, a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então ali ele mudou alguma coisa na atitude dele. Por quê? Porque ele viu que ele estava prejudicando demais e isso estava trazendo prejuízo. Quem era o mais prejudicado? Ele. Ele. Querido e amado Pai, obrigada pelos preciosos, grandiosos, imprescindíveis ensinos que a tua palavra nos traz. Nos ajude a ser pessoas ponderadas, pessoas equilibradas, pessoas com equidade,
nas escolhas, nas ações, nas falas. Que saia de nós qualquer precipitação, qualquer impulsividade, qualquer desejo próprio, qualquer ação movida pelo aqui e agora, pelas motivações imediatas. Que caia por terra tudo isso em nome de Yeshua. E que nós sejamos cautelosos, aguardando a orientação da palavra, nunca agindo pelo nosso coração, mas agindo pela palavra, no tempo do Senhor. Valorizando cada bênção que o Senhor nos dá. Nunca menosprezando, mas valorizando. E abençoando as pessoas certas com a bênção específica para a pessoa. Não nos deixe dar a bênção para as bênçãos trocadas. Não. Nos ensine nessa questão da bênção, do receber e do transferir. Em nome de Yeshua. E em nome de Yeshua eu abençoo o teu povo. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique então nesta palavra, nesta paz de Yeshua. E até o próximo áudio, em nome dele. Amém.